Participar enquanto a gente ouve essa música. Vamos lá? Pega o aviãozinho, manda para toda a sua rede, enquanto a gente está curtindo aqui essa música. Eu já mandei para 10, manda você que está aí para 10 também. Hoje o papo vai ser emocionante. E vou te chamar para entrar para a sua rede e ver que você está participando, ok? Manda a solicitação. Olá, tudo bem? Tinha dado uma travada. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Oi, Rê, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando a minha história. É uma honra. Rê, manda esse aviãozinho para a tua rede, para eles ficarem sabendo que você está fazendo a live. Eu já comecei a mandar, a hora que eu Tá. mandei a solicitação. Deixa eu mandar aqui mais um pouco. Tá. Pessoal, vamos entrando para ouvir a história da Renata. Renata é nutricionista, ela é de Minas Gerais, de Uberlândia. E a história da Renata é muito, muito impactante. Rê, você é nutricionista desde quando? Quando você se formou? Conta um pouquinho essa parte da tua profissão. Me formei em 2009, né? Tá. Primeiro eu fiz um outro curso, eu fiz pedagogia inicialmente e resolvi recomeçar com uma nova carreira. Sempre gostei muito de dieta, de emagrecimento, sempre cuidei muito do corpo e foi onde eu comecei depois, acho que em 2001. Tá. Interrompi durante um tempo o curso porque eu engravidei e era de gêmeos, né? Eu casei, fui gemelar e aí eu tive que não ia dar para conciliar o estágio com as crianças, bebês. Aí eu voltei e terminei em 2009. Já tenho um tempinho aí de formada já. E hoje você atende no consultório? Como é que você atua hoje? Eu parei de atender no consultório quando veio a minha história e hoje fiquei um tempo afastada, né? Quando veio o mieloma múltiplo e hoje eu faço atendimento domiciliar, né? Legal. E me apaixonei pelo coach e continuo fazendo cursos para poder aprimorar um pouco mais nesse conhecimento. Então vamos lá, vamos começar a contar devagarinho a história. Gente, 2017, Rê? Foi 2017. Sempre fiz as turmas presenciais, agora que a gente está partindo para o online, né? Mas sempre foram presenciais. E a turma da Renata, a primeira turma dela,
Eram só mulheres, né, Rê? Foi, E só mulheres, né? foi só Tem mulher. até, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma foto. Ah, e aí tinha bastante gente, inclusive de fora de São Paulo, se eu não me engano, naquela ocasião. Ah, a primeira turma são as fotos que você tá com a camiseta preta, né? Isso. Não, a primeira turma, eu Era não a lembro turma. mais. Essa foi a primeira turma? Isso, a primeira turma foi essa. Exatamente. E aí, Essa gente, daí. vocês viram? E era uma turma com muita nutricionista, eu lembro. Que eram as nutricionistas que tinham visto, que tinham feito o curso no GANEP de introdução ao curso de emagrecimento e me procuraram e queriam fazer o curso presencial. E a Renata, não foi isso? Eu fui uma dessas. Você foi uma dessas. Exatamente. Eu conheci o seu curso pelo GANEP. Isso mesmo. E a Renata veio e a gente aqui de São Paulo, tinha muita gente de fora de São Paulo, tinha umas meninas do interior, tinha muita gente de fora, tinha uma menina do Mato Grosso, né, de São Caetano, quer dizer, era uma turma de nutricionistas quase todas de fora de São Paulo. E a gente sabe, tem um dado assim que a gente sempre acha que mineiro é mais desconfiado, né? E a E eu faço Renata, parte. você faz parte, então. E aí, naquele momento, a Renata quietinha, fazia as ferramentas, e aí lá no íntimo eu sentia que tinha alguma coisa, mas a gente vai respeitando o tempo de cada um. E aí eu vou deixar ela contar aqui como é que foi a saga para ela chegar nesse dia da, da formação. Eu pus a foto, agora eu não sei como é que eu volto para mim. E o meu lado mineiro É, do desconfiado estava desde tudo, né? Quando eu cheguei pro curso, eu não estava nem tão, eu estava com muito mais medo do que tá, desconfiada, tá. porque o coach é uma profissão muito nova e eu olhava desconfiada. E aí começou o coach na área da nutrição, de emagrecimento. Falei assim, como Sim. assim? Como é que esse, né? Deixa eu buscar Vem entender. invadindo aqui a Vai minha. invadindo a minha área. Até uma das pessoas que estão aqui, acabei de ver uma amiga minha, a gente montou um É. projeto da gente fazer um projeto multidisciplinar com Hum, nutrição, educação física, coach e personal style. lembro disso. E aí eu tive contato com a coach um pouquinho de entrar, essa coach que eu acabei de falar. É, Ela me encantou com essa questão do coach, e eu falei assim, gente, eu vou buscar informação sobre isso. Em vez de ficar no senso comum de criticar sem saber do que está sim. criticando, deixa eu entrar e deixa eu buscar um pouco essa informação. E encontrei o curso do GANEP. E fiz a inscrição. E eu estava assim, querendo muito uma mudança no meu trabalho, estava assim, tava dando trabalho, mas eu acho que tinha um porquê de eu estar dando trabalho, né? E É. comecei a pegar no pé do meu marido, eu quero fazer esse curso, quero fazer esse curso. Até então nunca tinha saído de Uberlândia para fazer curso nenhum, desde que eu tinha formado. Só tinha saído para fazer curso na época da minha primeira formação, na nutrição, depois eu só fazia coisas aqui em Tá. Uberlândia. E aí ele não. E eu com 4 meninos em casa, que eu sou mãe de 4 crianças e uma de 2 anos. E aí eu consegui convencê-lo de fazer o curso no dia que eu fiz uma ressonância magnética para fazer um diagnóstico, para poder confirmar o diagnóstico de endometriose. Tá. E assim que eu te mandei o comprovante do curso, um colega que trabalha, que também é vizinho nosso, virou e falou assim, Hum, Ricardo, você viu o exame da Renata todo? Eu falei assim, não, eu parei, só vi o começo, que era o que a gente estava focando. Ele falou assim, tem lesão lítica, que são as lesões características de mieloma múltiplo, hum, né? Que é um câncer de medula óssea, né? E ele vai corroendo os ossos, deixando os ossos mais frágeis, e que são as uhum, lesões líticas, né? tá. E, e ele, assim que ele fez a transferência, ele saiu para ir ver essa questão com o Porque amigo o dele. seu, E o voltou. seu marido é médico.
É médico, ele é radiologista, né? Então era um exame da Tá, área dele. tá. E aí ele saiu e voltou, ele falou assim, você vai fazer esse curso mesmo agora? Eu falei assim, vou, eu quero fazer agora, eu não quero deixar para depois, eu quero fazer Então agora. você não sabia de nada. Não. Ele já estava sabendo que tinha alguma coisa acontecendo comigo e eu não sabia de nada. Você quer que Uhum. compre a passagem mesmo para ir para São Paulo? Quero. É, mas eu vou com você, você não vai sozinho. Então, ou seja, eu não você vai viajar fazer o curso, mas eu vou com você. Não, tudo bem, eu Sim. quero fazer o curso. Você pode ir para São Uhum. Paulo comigo, não tem problema nenhum, mas Sim. eu quero fazer o curso. E, e aí ele comprou a passagem, estava garantida, e aí eu comecei a observar o comportamento dele. E ele andando, incomodado, inquieto. Eu cheguei para ele, né, e virei e falei assim: o que está acontecendo? Esse exame que você foi olhar era meu? Por um acaso era meu? Aí ele movimentou a cabeça positivamente. O que vocês estão achando que tem nesse exame? É um câncer sólido ou não sólido? E eu lembro que ele ficou assustado, porque ele não, ele estava com Você foi muito na medo. intuição, pelo Fui na comportamento intuição, dele. pelo comportamento dele. E é interessante que, já que você falou da intuição, há 15 dias antes eu estava intuindo que eu ia desenvolver um câncer em mim. É uma coisa muito louca, Uau, uau. muito louca. E aí, porque eu estava muito angustiada, queria Ah, mudanças e eu não saía essas mudanças. Então, assim, era tudo, a intuição estava aqui muito, muito forte. sim. E aí ele virou e falou assim, não sólido. Pode ser mieloma múltiplo ou linfoma. Aí eu lembro que eu busquei o que é mieloma múltiplo. Eu não sei o que é isso. Linfoma eu sei, tem tanto um monte de. Já Sim. atendi paciente com linfoma, mas mieloma múltiplo eu nunca atendi. O que é isso? E fui olhar, e quando eu fui olhar, eu entrei num site extremamente desatualizado, que dava 2 anos a 6 anos de vida, expectativa de Uau. vida. Vamos fazer um alerta, né, Rê? Nunca procurar na internet, né? Não, Porque. e era um site de um hospital muito importante Hum, do Brasil. Então eu tá. acreditei que aquilo era Sim, uma informação sim. fidedigna. E eu sei que foi o primeiro dia, ou o único dia que eu chorei assim de medo. Foi nessa Tá. segunda-feira que eu comprei o curso, que eu comprei a passagem e que eu descobri que eu tinha um câncer e não sabia qual era, Uau. né? E aí, deixa eu só contar um pouco do outro lado, para a gente ir dando o panorama das duas visões, né? A mesma história vivida por duas pessoas diferentes. A gente sente, e aí eu vou falar a gente, porque eu senti alguma coisa de diferente na Renata. É, e assim, toda a formação, todo curso tem uma pessoa que entra muito fechada, muito séria, muito reticente, muito desconfiada, e depois ela é a pessoa que mostra a maior transformação. E na turma da Renata, vocês viram que eram várias mulheres, ela era essa pessoa. E aí eu, como professora ali na frente, ficava pensando, qual será a história dessa mulher? O que será que ela está carregando? E aí o que acendeu a minha primeira coisa foi o teu marido ter vindo. Você disse, meu marido veio comigo e ele vai ficar passeando. Falei, nossa, né? Que diferente, mas vamos juntando aqui as pecinhas e a gente chega lá. E É, aí eu lembro que você, começaram a... eu lembro que fala. você ficou encantada com ele, com o cuidado dele. Ele é extremamente cuidadoso, mas ele estava mais do que o normal, né? Sim, E exatamente, eu lembro disso, é exatamente isso. Eu falei, nossa, que admirável, né? Que homem admirável de se propor a vir, fazer companhia, ficar o dia inteiro perambulando por São Paulo esperando, que o curso era o dia inteiro, 2 dias inteiros. Então, aquela foi uma história já de cara que me chamou a atenção. E aí começaram as ferramentas, Rê. Você lembra como é que foi crescendo assim? Uma hora eu vou ter que falar, uma hora eu vou ter que falar, uma hora eu vou ter que falar sobre isso. foi porque assim, eu não queria ficar como sendo o foco. Aham. Eu não queria que ser a coitada, eu tinha aquela coisa que eu Uhum. não quero me expor muito. Eu não, eu já tinha 2 dias que eu já sabia que era mieloma múltiplo, até então, né? Tinha 2 dias do que fechou o diagnóstico. Aham. E, e aí eu lembro que quando a primeira foi a ferramenta a Roda da Vida Saudável, e a minha Roda da Vida Saudável era muito boa. Se eu fizesse há 15 dias atrás. Naquele dia, tava terrível, né? E eu falava assim, Sim. gente, mas era como eu me via muito, Sim. muito frágil, muito doente, Uhum. Uhum. então eu me pontuei muito mal.
eu gostava muito de fazer exercício, gostava de pegar muito peso, e de repente eu estava fazendo exercício que eu brincava com, na época eu tinha personal, eu brincava com o meu personal que era de gestante ou de idosa, não era o tipo de exercício que eu estava acostumada a fazer, né? Aham. Porque eu fiz exercício físico durante as 2 últimas gestações, então eu sabia que a gente diminuía o ritmo, e não Sim. era o ritmo que eu estava acostumada a treinar, Aham. né? E então aquilo estava me incomodando muito. Então foram os 2 pontos que eu coloquei como muito baixo, Aham. né? É, e aí, e ao mesmo tempo hoje eu vejo, né? Minha saúde não estava tão ruim assim. Tanto é Sim. que eu passei pelo tratamento muito bem, né? Ou Aham. seja, tudo que eu tinha feito antes, eu tive de resposta positiva durante o meu tratamento, né? Então a minha saúde estava Sim. boa. Sim. Apesar de ter um câncer, Sim. Sim. né, que estava ativo, é, Seu corpo ia conseguir responder muito eu- melhor, porque você era uma pessoa que se cuidava. exatamente, né? Mas eu não Sim. via como estando bem. Então, Sim. isso já me assustou. Sim. E, e aí, na medida que as ferramentas iam surgindo, tinha ferramenta que eu falei, não, qual que é o meu projeto? Eu não vou trabalhar emagrecimento, não vou trabalhar isso, mas qual que é o meu próximo projeto? Aí eu falei, não, vou fazer o mestrado. Então eu trabalhei, tentei buscar o máximo possível do mestrado, mas tinha ferramenta que não tinha jeito de eu fugir. Que eu tinha que Uhum. voltar para aquele Voltar. olhar que eu tava, que era o que estava mais me angustiando. E aí teve uma hora que eu falei assim, eu vou ter que parar, porque eu via que as meninas, elas iam, as nossas colegas, né, que a gente vai fazendo papel de coach uma com a outra, ficava com aquela incomodada, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas sempre muito respeitoso, Sim. sempre muito respeitosas, e eu falando, tentando me preservar ao máximo, e elas respeitando, não vou ter que falar, porque eu não tô sendo justa com elas. Aí eu Uhum. falei, na hora que eu falei, eu lembro que a pessoa, que eu não lembro quem é, mas eu lembro que ela deu até um pulo para trás, assim, ela assustou, porque é um câncer de idoso, né? É um Sim. câncer de idoso. E câncer a gente tem um ranço, eu falo que não é nem preconceito, é um ranço mesmo com Sim. É. câncer, né? É. E a gente acha que tem câncer vai morrer, tem câncer acabou a Sim. vida. E tem Sim. câncer que e eu fui vendo que o câncer ele pode, na verdade, transformar a sua vida, Sim. né? E naquele momento, Rê, que você deu a notícia, eu acho que você transformou o grupo todo. Porque é o que acontece quando a gente tem, na nossa vida, com os nossos pacientes ou clientes ou coaches, né? A gente sempre tem uma intuição certa do que está acontecendo e nem sempre a gente pode invadir a vida do outro, a gente tem que respeitar quando ele traz a notícia. E quando traz a notícia, a pessoa precisa estar segura de que ela vai ser recebida sem julgamento, sem medo, sem crítica. E naquele momento o grupo soube acolher você muito bem, a gente não Foi. ficou chocada com a sua notícia, muito pelo contrário, né? A gente se sentiu honrada de você ter conseguido ter a confiança de contar aquilo para, sei lá, 15, 20 mulheres que estavam ali, acho que era 25 aquele grupo, e que você nunca tinha visto na vida. Né? E aí, naquele momento, a gente conseguiu ter uma conexão de verdade, de escuta e de acolhimento com uma pessoa que era você, mas que podia ser eu, podia ter sido qualquer outra mulher que estivesse ali. Né? Naquele momento, a gente sentiu de verdade como a gente é interligado. E aí, você realmente conseguiu se libertar daquele peso que você tinha trazido com você. Eu lembro que você contou que você não sabia se vinha, se não vinha até o último momento, apesar de você ter comprado a passagem, apesar de ter comprado o curso e tudo mais, aquela angústia de se eu vou entrar no curso, eu não vou, ou se eu vou aproveitar, ou se eu vou aprender, né? Porque como é que você recebe uma notícia dessa e vai para um curso? E foi É... ótimo, foi excelente, porque o coach ele trabalha muito com as perguntas que faz a gente olhar e muito com a Sim, programação neurolinguística, e você trabalha isso demais com a gente. E sim. isso, eu lembro que uma das grandes amigas que eu fiz aqui através das redes sociais, porque eu me expus, né? E expor não é fácil também. Não. E lá no curso eu busquei foi ele que me deu a força para me expor. E eu falava assim, fulana, PNL, PNL, vamos trabalhar isso, olha o poder da fala, olha o poder, vamos trabalhar. Isso foi muito forte para mim lá
no curso, né? No método Marma, né? E isso me deu força durante todo o processo. E tinha algo que me angustiava muito, que eu falo que foi onde surgiu, que eu criei o câncer na minha vida, né? Que eu achava que tem algo a mais na minha vida, além de ser, não que ser mãe não seja suficiente, não que ser dona de casa não seja suficiente, mas eu sentia que seja menos merecedor, mas eu sentia que eu tinha algo mais para fazer, sim, além de exercer esse papel grandioso de esposa e mãe. E eu não conseguia entender o que era. E lá a gente trabalha a questão do propósito, né? Propósito de vida. E era isso. Eu sabia, na minha cabeça eu tinha um propósito de vida maior, não maior, além. Além, não maior, mais do que você já além, vinha fazendo. Além do que do ser mãe e ser dona de casa, esposa. Foi foi no primeiro módulo ou no segundo que você fez a ferramenta Propósito de Vida, você lembra? Eu acho que foi no segundo módulo. Foi no segundo, né? Foi no segundo módulo. Aqui você falou das visualizações e essa foto aqui, ó. Essa foto foi do primeiro módulo. Tá? Quando a gente começou a trabalhar, a minha foto tá bem na sua frente. Você tá sentadinha aqui e a minha, eu não sei se eu consigo trazer para cá. Não consigo. Gente, as perninhas aqui que eu tô cortando, ela é a Renata. A gente Sou tá eu. numa. A gente tava fazendo uma ferramenta de visualização aí. Deixa eu ver. Aqui eu acho que você tá fazendo outra coisa. E essa ferramenta de visualização foi quando acho que eu me vi fazendo a pós-graduação que eu tô terminando agora. Olha. Né? E eu falei assim, não, eu vou sobreviver ao tratamento, vou sobreviver ao transplante, porque eu me vi fazendo o mestrado, eu me vi concluindo, e eu vou concluir, né? Então, assim, você tá falando do observação, eu sei, porque a gente, uma das perguntas que teve é o que te impede de ser quem você gostaria de ser? No momento era o medo, o medo de morrer, o medo de magoar as pessoas que estavam perto de mim, a insegurança, né, de não conseguir ter a força que eu precisava para encarar aquilo que eu nem sabia o que eu estava encarando, né? E então era isso que estava também me impedindo, né? E aí nessa ferramenta eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu me vi fazendo. Eu me vi lá na frente. Me vi lá na frente, né? Então, eu acredito que a defesa vai ser diferente da que eu me vi por causa do momento que a gente está vivendo hoje, né? Da pandemia. Então, mas usando esse momento, Rê, eu acho que é uma ferramenta que a gente deve fazer para esse momento. A gente tem que se ver daqui a 5 anos. A gente tem que buscar, igual você buscou lá atrás. E eu me vi. E agora tem que me ver fazendo a defesa não como eu me vi aqui, né? Como aquela coisa padrão, mas a distância que vai ser a distância, provavelmente, a defesa. Mas eu me vi concluindo. Pode falar. Eu vou te perguntando pra gente, eu tô administrando aqui o tempo, senão a gente entra essa conversa tão gostosa e perde o tempo. Eu lembro que você comprou os lenços que você ia usar. Foi no primeiro módulo ou foi quando você veio na segunda vez? Foi na segunda vez. Foi na segunda vez. E para mim aquilo foi um desafio. Porque eu já Deixa eu só contar pro pessoal. Gente, antes a gente fazia em 2 módulos e dava um intervalo de um mês para o outro. Como a Rê fez o primeiro módulo e o segundo módulo ela não ia conseguir fazer depois de um mês depois, porque ela ia iniciar o tratamento dela, ela veio numa outra turma. Quantos meses depois, Rê? Acho que foi uns 3 meses depois, porque foi em março o primeiro módulo e eu fui fazer em junho, porque eu fiz o transplante em julho, eu fiquei por conta do transplante, de organizar o transplante, fiz o transplante em agosto, então foi final de junho por aí que eu fiz. E aí ela veio numa outra turma e aí no final da aula eu vou deixar ela do primeiro dia. Do primeiro dia você saiu, conta essa história que essa história é ótima. Eu saí e fui comprar meu lenço, né? E assim, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo sozinha. Sozinha, o marido não. No primeiro módulo, ele foi comigo. No segundo módulo, ele não podia ir, ele me deixou ir com o coração na mão. E eu estava aplicando medicação.
para evitar a coagulação, né? Anticoagulante, e era de injeção, e eu tinha que ir sozinha. Eu sei que ele ficou com o coração na mão, mas ele não teve jeito dele ir, e eu fui sozinha. E aí saiu do primeiro dia de aula, eu falei assim, eu vou aproveitar, eu vou. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, eu vou procurar meu lenço. Veio aquela intuição, vou comprar meus lenços. Agora que eu vou comprar eu vou ficar careca daqui um mês e pouquinho, então vou comprar meus lenços agora, porque depois eu não sei se vou ter oportunidade. Eu não, e Uberlândia eu já tinha dado uma olhada, não tinha achado nada, então vou comprar. E comecei a procurar lenço e achei que uma das marcas que vende lenço tinha no shopping próximo ao hotel que eu tava, era só atravessar a Na avenida. rua. Aí eu cheguei do curso, pensei, agora eu vou lá comprar o lenço. Fui Uhum. com o coração na mão, apertado, numa angústia, porque tudo era porque eu Muito mesmo senti desafiador, muito né? desafiador. Por mais que eu tava vencendo e você tendo confiança, e cada ferramenta que a gente fazia eu ganhava mais força, era uma coisa, gente, eu vou sair para comprar um lenço porque eu vou ficar careca, né? Vou perder o cabelo. A gente não tem ideia como isso, que para quem vai viver essa situação, isso é impactante, isso pesa, né? E aí eu cheguei, era um quiosque, eu cheguei naquele quiosque, a menina me vendendo, achando que era para outra pessoa. Não, ela Uhum. não imaginava que era para mim. E com o tempo eu fui me soltando e acabei falando, e ela ficou mais à vontade para me vender, para me dar dicas. E eu vi que aquele momento era um momento meu. Era um Entendi. momento meu que Sim. só eu tinha que estar lá, né? Até o meu marido falou, eu queria estar com você. Eu falei assim, mas foi bom você não estar, porque Sim. foi um momento que... Era um momento Realmente você que ganhou a força que você necessitava, né? eu posso, eu É, consigo, eu posso, eu né? consigo. Eu consigo, eu sou capaz. Então foi. E aí no outro dia eu já fui, vou começar a estrear meu lenço. Eu já fui de lenço pro Essa curso. foto que você tirou foi na porta do hotel? Foi na porta do hotel esperando o táxi para mim poder ir pro curso. Que eu pensei, agora eu vou estrear vou aprender a usar os lenços antes, né? De ficar careca. Usei algumas vezes antes. Depois que eu fiquei careca, eu aceitei muito bem meu processo. Tinha dia que eu usava lenço, tinha dia que eu não usava peruca. Eu usei só no dia que eu peguei, eu não me adaptei com a peruca. E, Então e eu a fiquei turma, de a turma, lenço. apesar de ser outra, aqui, olha, gente, a turma, a segunda turma que ela participou, que era uma turma também diferente. Tinha médico nessa turma, tinha psicólogo, tinha gente de Minas, mas de outra cidade de Minas, tinha nutricionista, era um grupinho, Bem, né, bem bem heterogêneo, misturado, bem é, heterogêneo. e que também te recebeu com muito carinho, não foi? Conta a tua experiência, lembra? O que você lembra desse grupo? Foi, foi. Foi uma turma muito. Foi uma turma muito bonita. E eu sou muito falante, mas eu Aham, demoro para ser falante, para soltar. Então eu sempre chego com aquela característica bem mineira mesmo, do desconfiado, tímido. sim, E ali era uma turma que já se conhecia, eu falo que eu era a sim. intrusa do grupo, né? Eles eram o Então, segundo módulo, né, da turma deles. e eu estava no meu segundo módulo de uma turma que não era minha, né? Sim. Então, já tinha esse lado desafiador que, para mim, é um desafio. Entrar sempre numa turma nova, conseguir me enquadrar e pertencer. Mas eles me receberam muito bem, muito bem. Mas eu Aham. lembro de uma cena, quando a gente foi almoçar, que teve um mendigo que caiu, ele passou mal, ele teve uma crise de convulsão. Você nem deve saber disso. Não! E o pessoal parou para ajudar, para socorrer, foi muito lindo. Eu acho que É. essa cena, esse momento, eu falei assim, gente, como o ser humano, pode ser bonito. E ele não quis ser socorrido, ele não quis ser levado para o hospital, precisamos chamar ele para o corpo de bombeiro. Eu falei, não, 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 porque meu cachorrinho, senão eles vão me separar do meu Olha, cachorrinho, não podia. Mas todo mundo ali tô preocupado, cuidando emocionada, dele, Renata. né? Então, assim, era uma turma especial, sabe? E É, esse momento foi um momento que eu acho que ajudou a unir muito mais a turma, a gente olhar para cada um com um olhar diferente, sabe? é. A, a atitude de socorrer foi do médico, foi do homem, né? Aham. Do Da Breno, turma, do doutor Breno, Breno, isso, De doutor Belo Breno. Horizonte. Isso, mas depois todo mundo ficou ali meio que
meio que sim. tentando auxiliar, dar apoio tanto um para o outro como para o senhor. E foi muito bonito, isso juntou e a gente foi se aproximando muito. E depois eu me senti como se eu tivesse pertencido, porque eu estava naquela turma Desde o desde o primeiro. primeiro módulo. Foi muito bom. Eu digo que eu tenho muita sorte. As minhas turmas desde 2014 foram sempre muito especiais. Eu acho que o grande propósito de ter criado o método Marma e dar formação e atender as pessoas é criar um bando, é criar uma turma que está vibrando igual, que está querendo a mesma coisa, que quer trabalhar com uma expansão da consciência, aumentando amor, né? Que a gente não está pronto para ficar julgando e que o emagrecimento é só um caminho que a gente escolheu para trabalhar esse amor, né? Que o É, emagrecimento, a gente não trata ele como um problema. A gente trata ele como um alarme que soou no teu corpo, assim como o câncer soou no seu. E muitas pessoas, o excesso de gordura é um alarme que está tocando no corpo delas. E o método Marma trabalha esse amor para que você possa voltar a se amar, que você possa encontrar o propósito da sua vida, porque a nossa alma começa a gritar aquilo que a gente tem que fazer aqui. E enquanto a gente não começa, não faz o que a gente veio fazer aqui, nosso corpo vai achando maneiras de ficar gritando. Então, ou a gente engorda, ou a gente adoece, né? Mentalmente ou fisicamente, enfim, até que a gente fala, tá bom, eu entendi, eu vou fazer o que eu vim fazer aqui, chega de distrações. Então, eu fico muito honrada, porque todas as pessoas que passaram ou por processo comigo ou por curso, tiveram essa. Caiu essa ficha nelas, né? E esse é um trabalho muito bonito. Eu queria que você contasse para o pessoal, a gente tem 20 minutos. Quando terminou o segundo módulo, você chegou e aí então você precisava fazer os seus pro bonos, entregar o seu trabalho de conclusão, pôr a sua vida em prática. O que você levou, que você falou, não, eu estou levando isso na minha bagagem e isso aqui vai servir para eu seguir o meu caminho? olha, quando eu terminei, eu precisava, logo quando eu voltei, eu já comecei a organizar para o transplante, né? Tá. E o que eu e eu não tinha muito a organização para poder e nem o tempo para fazer o pro bono, né? Uhum. E eu comecei com os filmes, ver os filmes, com a leitura do livro, mas foi um livro que mexeu muito comigo no momento que eu escolhi o Florescer. E Sim, aí eu parei com ele porque doía, estava mexendo muito, porque como eu já sim, tinha falado há 15 dias antes do diagnóstico, do diagnóstico, não, de saber que eu estava com câncer, eu já estava sim, pressentindo ele, né? sim. Então eu sabia que eu tinha que buscar o meu propósito, só que eu não sabia que era propósito de vida. Eu sabia que eu tinha Uhum. que ir atrás de resolver o que estava errado, o que estava fora, não estava encaixado, eu tinha que encaixar as peças. E Uhum. o método Marma, o processo de coaching, me ajudou a organizar o pensamento, a encaixar as peças. Então, naquele momento, não era um momento ainda de eu correr atrás do pro bono, de correr atrás de concluir. Estava um momento Sim. de me organizar e de cuidar da minha saúde E usar o que você naquilo, tinha né? aprendido, né, Rê? Porque eu falo para Isso. as pessoas assim, antes, quando você for fazer um curso, seja o método Marma ou qualquer outro curso, antes de você colocar em prática aquilo com outra pessoa no seu trabalho, coloca isso em prática com você, usa o que você aprendeu, transporta para a sua vida, porque daí quando você for usar com o teu cliente, você validou aquilo. Porque o curso, seja dois módulos, um módulo, mais pro bono, isso não te dá toda a dimensão do que vai ser o impacto na vida do seu cliente se você não usar aquilo para se transformar primeiro, né? Então, acho que você também teve essa chance de não Foi. ter que partir para o pro bono e usar tudo que você tinha aprendido na sua própria vida. E foi isso que eu fiz. Eu usei o que eu aprendi para minha vida, não para me tornar uma coach de emagrecimento naquele momento. Aquele Naquele momento momento. era eu tinha que vivenciar o que eu aprendi no curso, vivenciar o que a aquelas ferramentas, buscar pôr em prática as ferramentas, Sim. buscar os projetos que eu estava colocando, que as ferramentas foi me auxiliando
Uhum. a redigir esses projetos. Aqui atrás eu estou vendo um quadro aqui atrás do meu É. quarto aqui, não sei se dá para ver ali na Dá, ponta. dá para ver ali. É um quadro que eu comecei a anotar algumas frases que eram importantes para mim, que eu precisava estar Sim. acessando para me fortalecer. Então, de vez em quando eu parava. Uhum. Os projetos que para mim eram importantes, os sonhos que eu tinha Sim. para buscar. Então, eu comecei a fazer isso, às vezes em caderno e às vezes num painel, que eram aqueles sonhos que eu Sim. tinha que estar mais atenta, né? Então, e Sim. aí eu coloquei nesse painel que eu vejo ele todos os dias. Então tem carta, tem um quadrinho que eu ganhei de uma amiga da minha mãe, que é o Aham. Florescer ali, tem algumas cartinhas que estão ali, e essa coisa de mensagens positivas, palavras de fortalecimento, de Sim. empoderamento, né? Projeto de vida, minha missão. Eu anotei Sim. ali, no primeiro momento, durante o ano de 2017 inteiro, ficou lá o meu propósito e missão de vida que a gente fez no Sim. curso. Eu Tá. lia ele com frequência, Sim. né? E que era colocar em prática o que o coach, o método Marma, fez para mim lá. Então, lá eu não fui Sim. trabalhar emagrecimento, eu fui aprender Aham. sobre Sim. emagrecimento, mas quem trabalha com emagrecimento sabe que é o que você falou antes. A obesidade ou a magreza em excesso, não que não foram concluídos, não foram levados para frente. A gente é um Sim. sistema complexo, né? Não é uma Sim. coisa separada. E lá É, a gente, o método ele mostra isso. Ele é um sistema, né? E a gente tem que olhar para qual que é aquele sistema que sim. está te incomodando e precisa mexer, que isso vai Sim. refletir no seu peso, vai É, refletir na sua sim. saúde física e Sim. mental, né? É. Então, eu busquei aquelas ferramentas para cuidar de mim, né? E uma coisa que você fez muito, que era final de toda a aula, era eu abrir o livro, e era um livro, não era de religião, mas ele tinha um apelo da conexão com o Criador, né? E Sim. aquelas mensagens caíram todas perfeitas, né? Algumas a gente não quer aceitar, mas fala assim, não, mas caiu por alguma razão, deixa eu olhar para isso, por que que tá me incomodando essa mensagem? E eu sempre E falo assim, ó, não é para responder, só escuta. Uma só hora isso vai, que se tiver que fazer sentido, vai fazer vai fazer sentido. sentido. E todas eram isso. E na correria do dia a dia, eu estava me desconectando com o Criador, né? E Sim, ali, essas mensagens, Renata, foi um... E aí, até eu estava me desconectando, estava me sentindo a necessidade de conectar, mas não sim, estava buscando essa conexão. Eu sim, já sentia essa necessidade de conectar há 2 anos atrás. sim, Mas eu não me conectava na correria, sim. tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, nunca estava tempo. E lá foi aquela chamada, aquela puxão de orelha. Se conecta, se conecta. Você tem É, alguém, um criador que te ama, que é o melhor para você. Se conecta a ele. E aí eu comecei a buscar. Então, assim, o método foi, todo aquele processo de formação, que é um processo de formação, é um processo de coaching, né? É, a, ele foi um sair da zona de conforto e sim. buscar aquilo que eu precisava buscar para conseguir a superação que eu precisei conquistar. Gente, a história da Renata, por que que eu quis trazer a história da Rê nesse momento, né? Porque, Rê, apesar da gente estar contando a sua história de descoberta de um câncer e a sua força de ter ido buscar o curso, de ter tido coragem de olhar para dentro de você, de buscar de verdade não só a sua cura física, mas a sua cura espiritual, a sua cura de consciência, é exatamente o que a gente está passando por esse momento, né, Rê? Por muitas vezes você estava contando as coisas e eu estou aqui me segurando, ficando muito emocionada. Porque eu queria muito que você contasse essa história para as pessoas perceberem que a gente tem a cura dentro da gente É, e que a gente tem que se permitir, em primeiro lugar, receber ajuda. Né? Na hora que você contou para todo mundo no grupo, você permitiu que a gente te desse amor,
Então a gente está num momento desse momento que a gente está vivendo no mundo, da gente poder também se permitir. Permitir ouvir as histórias, permitir receber ajuda, permitir se conectar com o Criador. Né? As pessoas fazem uma confusão quando a gente fala de ser espiritual e religião. Aqui ninguém está pregando nenhum tipo de religião. Né? Aquelas mensagens também não era. Apesar de cada um ter a sua crença religiosa. Então, assim, o aprendizado daquele processo para você pode estar sendo aprendizado para muita gente que está passando por esse momento. E, naquele momento, se ela tivesse sucumbido à tristeza, ao desespero, ao cuidado excessivo do seu marido, que se ele pudesse, ele te carregava no colo e não deixava você fazer o curso, porque ele achava que você estava fragilizada. Então, se você tivesse dado vazão para essas coisas, você não teria tido ainda a cura, né, que você estava precisando e o que a doença te trouxe. Então, o que eu falo para as pessoas, enxerguem a cura como algo que só você pode fazer por você. Né? O curso está lá, o profissional está lá, mas se você não fizer o movimento de ir, a gente está aqui pronto para acolher, mas se a pessoa não vier, se ela não tivesse contado, vamos supor que ela não tivesse feito a opção de não contar. Ela ia passar o final de semana, a gente ia saber que tinha uma coisa estranha, mas a gente também não ia nunca saber. Então, na hora que a gente permite receber a ajuda vem, com certeza vem. E aí, dentro disso, ele me deu força para começar a me expor nas redes sociais. Eu não sei porque eu procurava e não achava nada sobre mieloma múltiplo. Nem em redes sociais, nem na internet. Eu não achei o site oficial do IMF, que existe há anos. Eu não achava as informações. E eu não achava nada de transplante. Eu achava de gente que fez linfoma, mas eu que não queria de linfoma, eu queria de mieloma múltiplo. Eu queria a vivência de alguém que estava passando por aquilo. Aí eu tive essa coragem, né? Eu saí de lá, eu saí naquele depois do curso, anotando várias coisas para escrever e eu expus, eu comecei a me expor. Recebi muitos elogios, recebo até hoje muitos elogios, muitos agradecimentos e recebi na época muitas críticas. Hoje eu não recebo crítica mais, mas na época recebi muita crítica porque eu estava me expondo. Sim. E é quando a gente se coloca, é uma forma, quando a gente se coloca suscetível, né, receber crítica. E foi a primeira vez que eu fiz isso tão claramente. Eu demorei demais a entrar numa rede social, montar um Instagram. Aí eu montei só de nutrição, mas nada pessoal, e de repente meu Instagram virou pessoal. Sim. E eu me expus e isso me deu força e eu descobri muitas pessoas me apoiando. E muitas pessoas, e diversas religiões diferentes. Eu falo que tinham diversas religiões orando por mim, de Uberlândia, pessoas conhecidas e desconhecidas, e isso me falou assim, gente, não importa a religião, importa o amor e essa conexão com Deus. E eu fui, e cada oração que eu recebi, e tem gente que ora por mim até hoje, e eu não quero saber qual a religião que é. Sim. Isso está me fortalecendo. E isso é muito. E eu fiquei muito grata. E se eu não tivesse me colocado no papel de receber ajuda lá no curso e nas redes sociais, eu não teria nada disso. Sim. Eu não teria recebido tantas falas de apoio, tantas falas de auxílio e orações que me fortaleceram e me trouxe tanta energia positiva, né? E essa conexão com um ao outro que a gente vai formando aí nessa jornada. Qualquer caminho que leve à cura, eu sempre falo que a gente está na zona de conforto, no piloto automático, né? Estacionada num lugar. E quando a gente começa a mudar o nosso comportamento e escolher o nosso propósito, o nosso caminho, primeira coisa é as pessoas estranharem, é totalmente natural. E eu falo isso para as pessoas, começou a emagrecer, a família é o primeiro lugar que vai querer te sabotar. Por quê? Porque ela está acostumada com aquela pessoa que existia e você está se transformando. Então a gente tem que ter coragem. Por que a gente faz grupo? Por que a gente posta na internet? Para que as pessoas possam se sentir acolhidas e falar, não, eu escolhi esse caminho, eu vou apanhar no começo, e a gente apanha sempre que a gente faz uma escolha diferente do que a gente está fazendo.
a gente apanha, assim, e no final, quando a gente olha para trás, a gente está levando um bando de gente, Não estamos né? sozinhos, né? Nós não De estamos jeito nenhum. sozinhos. O Em grupo nenhum tem isso. lugar a gente está sozinho, né? Nem Não. quando está doente, nem quando está acima do peso, nem quando está triste, nem quando está ansiosa, né? A gente, quando tem um problema, a gente tende a se fechar e falar, não, só eu estou sofrendo, só eu estou passando por isso. Quando a gente abre, a gente fala, nossa, quanta gente está passando a mesma coisa que eu. E eles me entendem, e eles vão caminhar comigo, e a gente vai chegar lá do outro lado, todo mundo junto. Então, É. esse ganho é só se você tiver coragem de dar a cara a tapa, como dizia a minha mãe, para viver isso. E quando eu coloquei, dei a cara a tapa, aí eu comecei a descobrir as pessoas com mieloma múltiplo. Aí tinha um monte, inclusive, que já tinha postando coisa na internet, no Instagram, antes É, de mim. E eu não achava. Então parecia que era assim, vai colocar, vai fazer seu papel, se expõe, porque tem outras pessoas também. Do mesmo jeito que você quer encontrar gente se expondo, tem outras pessoas também querendo encontrar gente que se expõe. Que aí as portas vão abrindo e outras sim, pessoas, e você vai começar a achar as pessoas que já estão se expondo que você não tá não está encontrando. vendo. E aí foi isso que aconteceu. Como a gente tem quase 10 minutos, eu queria que você contasse hoje, como é que você está hoje, 3 anos depois, como é que estágio que você está, quais os cuidados que você está tendo com você, e o que você pretende para daqui a pouco, quando a pandemia acabar. Eu tô terminando o mestrado, né? Tá? Em Pretendo que terminar área? o na área da ciência da saúde, na nutrição, né? No Tá, ciência da saúde, mas a pesquisa é dentro de nutrição mesmo. tá. Pretendo terminar, voltar a aumentar o meu número de atendimentos domiciliares, né? Uhum, Que eu tô devagar para conseguir conciliar, né? Família, trabalho, mestrado, né? uhum, E os meus atendimentos. Em relação ao mieloma múltiplo, eu estou em remissão, né? É um câncer que a medicina não dá cura, fala em cura funcional, tá. que é para pessoas que eles consideram cura funcional, pessoas que ainda não tiveram a recidiva com um intervalo maior de 10 anos, não tem a recidiva, que é a Uhum, doença ficar ativa novamente, tá. com 10 anos para frente. Eu estou com 2 anos e meio, né, de remissão. Tá. Então, eu estou nessa caminhada, na expectativa de chegar a essa cura funcional. Ao mesmo tempo que eu não quero ter a recidiva, mas parece que eu já não tenho tanto medo dela mais como Tá. foi lá atrás. É aquela coisa assim, Uhum. já enfrentei uma vez, eu enfrento outra. Eu Vai fazer enfrento amizade com o todas. monstro, né? Né? Até porque eu acho que eu já fiz essa amizade, porque ele Aham. trouxe tanta coisa linda para minha vida Sim, que eu já fiz essa amizade, né? sim, E eu falo que nada é por acaso, não é eu que sim. falo, eu aprendi essa fala aí nessa jornada, e é realmente, tem um ensinamento, e qual que é esse ensinamento que eu tenho que tirar dele? E eu É. tento buscar isso todos os dias, tentar lembrar disso. E ela me deu força para estar enfrentando essa pandemia agora, neste momento. Esse tempo atrás eu postei algo falando sobre isso. Porque eu já É. tinha feito meu isolamento social antes, Sim, antes. Já tinha né? sido treinada, né? Já tinha sido treinada, já passei por esse treinamento antes. Lógico que eu quero que acabe esse isolamento da mesma forma Claro. que eu queria que Sim, acabasse quer lá. sim. Mas ele me fortaleceu para estar enfrentando Sim, esse isolamento agora. E continuar fazendo curso. Quero voltar para São Paulo para poder. Eu sempre falei para você que eu queria voltar ter a oportunidade de ser sim. staff sua. Né? Quero ter Vamos essa marcar. oportunidade de novo, essa oportunidade de estar de novo com você, sendo staff, dar essa continuidade no estudo de coaching, porque é um autoconhecimento e Sim, muitas ferramentas, mesmo com clientes meus que eu não faço o processo de coaching com eles, eu uso como ferramenta para me auxiliar no trabalho com sim. eles, no processo de emagrecimento. Então, eu Isso é quero muito continuar. importante você até frisar, Rê, porque eu tenho falado para as nutricionistas que elas não precisam deixar a profissão delas. Elas Não. vão incorporar as ferramentas do método Marma no atendimento, na comunicação, na nova linguagem que ela vai adquirir. E é importante que elas ouçam isso vindo de uma nutricionista para que elas tomem como verdade. Porque uma coisa sou eu falando, eu estou vendendo meu peixe, outra coisa é você que comprou, fez o curso e está usando.
Não, eu uso muito, principalmente a Roda da Vida, Fofa, Perdas e Ganhos, uso muito elas no consultório, né? Não uso mais porque o meu consultório tá devagar, Sim. por conta do processo que eu me afastei, fiquei Uhum. afastada de Sim, atendimento e agora eu estou fazendo o mestrado. sim. Então, o foco é o mestrado, então estou com um número limitado de atendimentos, mas Uhum. uso e vejo que traz resultados. Sim. Porque é uma autorreflexão. A pessoa tem É, que refletir e ver e entender que está nela. é. O emagrecimento depende dela, a gente é só um suporte É. de informação e para ajudar, a auxiliar ela em buscar a estratégia que faz sentido para ela. Né? Sim, Então, como nutricionista, eu tenho posso ter várias estratégias de emagrecimento, sim. mas qual que faz sentido para ela? Não É, exatamente. necessariamente é a que faz para mim, né? Sim. E ali ela, usando essas ferramentas, ela pode falar, não, isso faz sentido para mim. É isso aqui que eu quero. Essa consciência como profissional faz toda a diferença como quando o paciente vai procurar você, né? Porque você não, você teve, aprendeu que assim, você tem 3 cartas, 4 cartas, ela que vai escolher, né? E a gente está muito acostumada a ir procurar um profissional da área da saúde esperando que ele dê a única solução. E aí eu sigo aquela solução que ele me deu, e se não der certo, a culpa é dele, não é minha, né? Não, e Então, não, às vezes é que aquela estratégia não é para você, então você tem outras exatamente, estratégias. Aquela não exatamente, é a sua, porque você tem que exatamente. incorporar, a estratégia tem que ser aquela que você incorpora para sua vida. Não é um processo, não é um regime, é uma mudança. É uma mudança Exatamente. de concepção de vida, É, de, de hábito, né? Então é. é uma É estratégia, uma tem que ser a estratégia transformação correta, é uma mesmo, né? transformação. E É, emagrecer depende de transformação, depende. né? Rê, tá acabando. É uma pena, ficaria mais 1 hora se o Instagram nos desse mais 1 hora. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. Tive que segurar minha emoção por várias falas suas, senão eu ia fazer feio aqui, ia começar a... E para a gente encerrar, eu queria oferecer para você e para quem está aqui conosco nesse momento, e dizer que vai ficar 24 horas, então se você quiser mandar para a sua rede para eles assistirem, 24 horas vai estar disponível. E eu queria convidar você e convidar quem está presente para fazer uma visualização, que eu tenho chamado de visualização do amor, que eu acho que é bem pertinente para esse momento que a gente está vivendo do mundo. Então a gente começa respirando, vamos respirar uma vez, em 3 tempos, respira em 3 tempos, segura 3 tempos e solta 3 tempos. Então lá, respira 1, 2, 3, segura 1, 2, 3, solta 1, 2, 3. Entrego neste momento toda a minha dor, todos os meus erros, para que o universo transforme em amor, saúde e paz. Eu dedico cura ao meu corpo, minha mente e minha alma. Abro meu coração para o amor puro que envolve com a luz radiante, revitalizando cada célula do meu corpo e transforma cada pensamento negativo em positivo, recriando uma nova vida cheia de amor e de alegria. Eu desejo com todo o meu coração essa cura, para então ajudar a curar os outros. Assim, cumpro minha missão de amor nesta vida. Respira 1, 2, 3, segura 1, 2, 3 e solta 1, 2, 3. Você pode ir devagar, abrindo os olhos. Conseguiu entrar, Rê? Consegui, apesar da emoção também. Que a gente Fica muito emocionada, eu estou muito emocionada. foi. Mas foi muito bom, porque eu comecei a pensar o que falar, né? O que seria interessante. E foi muito bom ver como a gente passa. E aquilo que era Sim, tão sofrido, depois a gente ri.
Eu ri muito, tô rindo Sim. muito. Gente, como foi bom passar por tudo isso. E tanto foi importante também É. conhecer o coach, conhecer o método Marma nesse processo todo, isso tanto que me fortaleceu. E como ser birrenta, impertinente, que eu fui muito impertinente naquele ano, foi importante para mim poder Importante. recuperar. Olha, sabe o que eu falo? Às vezes, outro dia eu atendi uma mulher que ela falava assim: eu sou muito teimosa. Como é que você pode usar essa teimosia para o seu bem? Qual é o outro lado É, da teimosia, né? O teimoso não desiste nunca. Então vamos usar esse lado da sua teimosia para o bem? Então é isso, você usou uma coisa que talvez não fosse tão positiva de uma maneira positiva. E isso te é, levou onde você está hoje. Eu falo para as pessoas, não percam tempo tentando se mudar tanto. Use o que você tem a seu favor, né? é. Então, se você tem R$ 2, em vez de você ficar lamentando que você tem R$ 2, vai comprar um picolé de um, ainda sobra R$ 1 para você tomar um picolé amanhã. Pare de ficar olhando para aquele lugar onde você não quer. A atenção é um alimento. Aonde eu olho as coisas, eu atraio as coisas. Então, assim, foi muito especial estar com você hoje. Foi muito Eu especial agradeço, ouvir essa gratidão. história. Eu vou ver se eu consigo gravar essa live para postar no meu canal do YouTube, para as pessoas poderem se inspirar de verdade e saberem que a gente está aqui para transformar as vidas e deixar o mundo um pouquinho mais bonito, mais cheio de amor. Tem muita gente amorosa no mundo, Tem, e né? tem mesmo. Eu senti isso na pele, da minha É. vida. Tem muita gente para dar amor e para compartilhar amor com a gente. Pessoal, o Instagram dela é Viver e E Vencer. É vencer. isso? É, viver.e.vencer. Tem um ponto entre as palavras e o E aqui de ligação. É Mas viver e vencer. se vocês clicarem em cima no nome dela que está aparecendo, vocês vão conseguir também entrar. E aí eu queria que você, amanhã, Rê, no dia seguinte das lives, eu sempre posto um resumo da live. E eu vou postar, e aí eu vou pedir para vocês comentarem nesse resumo da live quais foram as coisas que vocês aprenderam. O que, que vocês nunca pararam para pensar? Por que, que a gente faz relação de transformação com emagrecimento e cura? Né? O que, que vocês tiveram de insight? Eu vou ficar muito feliz se vocês entrarem amanhã na postagem, colocarem o que, que eu passei de aprendizado, o que, que a Renata, com a história dela, passou de aprendizado, o que, que essa energia que a gente está circulando aqui agora, que é puro amor, passou para vocês, o quanto isso chegou até a casa de vocês. Então, conta pra gente, porque a gente vai se alimentando disso, de Sim, com palavras, certeza. de amor, e a gente espera realmente que vocês amanhã escrevam lá nos comentários. Rê, antes que acabem e a gente fica a ver navios, mais uma vez, total gratidão por você. Fica com Deus. Fica com Deus e muita gratidão também. E o que eu puder responder lá, eu respondo também. Isso aí. Tá autorizado? Total autorizada. Então Vamos fazer tá. uma corrente de bem, Então vamos. Então tá tá. bom? Um beijo, muito obrigada. Gratidão por Tchau. essa oportunidade. Tchau. Eu que agradeço. Obrigada, gente, pela companhia. Ó, quinta-feira tem a live com a Vanessa, que é uma nutricionista. A gente vai falar de ansiedade. Eu vou falar o que a gente pode fazer no coach para romper a ansiedade, você parar de engordar nessa pandemia toda. E a Vanessa vai dar umas receitas também para baixar a ansiedade. Então, vão pedindo coisas que a gente vai postando. Quem sabe a gente convida a Rê aqui para uma próxima live e ela vai ensinar umas receitinhas também. Tá bom? Fiquem com Deus Ok. até quinta-feira. Fica com Deus. Tchau, Até. Rê. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Beijo, tchau.